Boa tarde a todas e todos e todes a que nos escutam pela TV Câmara, as redes sociais, a todos os colegas vereadores aqui presentes. Bom, eu vim dialogar hoje aqui no nosso plenário com algumas falas de ontem. Inclusive, estava ansiosa para falar ontem para o bem da minha vez, presidente. Mas eu vim... Sim, mas eu vim dialogar ontem com alguns parlamentares que estiveram aqui. Muitos deles indignados, inclusive, com um episódio que ocorreu no último sábado, numa igreja, em Curitiba, quando, aparentemente, invadiram uma igreja para desrespeitar a fé católica. Foi isso que eu ouvi aqui de alguns colegas no plenário. Acho que todos os vereadores aqui sabem que, há alguns dias, um jovem congolês, imigrante, radicado no Brasil, trabalhando no Brasil, foi morto a pauladas durante 15, 20, 40 minutos, numa praia, numa região rica, no Rio de Janeiro. Esse jovem demorou 40 minutos para receber atendimento. Essa história ficou muito tempo sem ser divulgada, até que a família conseguiu provar, através de vídeos, a agressão a que esse jovem viveu. E é claro que a gente não deixa de falar o quanto isso tem a ver com o racismo que está entranhado neste país, porque como um jovem é morto a pauladas no meio da rua e não é socorrido por ninguém, e ninguém impede que isso aconteça. Só o fato dele ser um jovem negro é que explica por que ele recebe essa violência. É claro que a comunidade negra desse país, os movimentos e organizações negras, a comunidade imigrante desse país, organizou atos para protestar contra a morte, o assassinato de muitos. E um desses atos, em Curitiba, em frente à Igreja dos Homens Pretos, e aqui eu gostaria de ressaltar que a Igreja dos Homens Pretos, tenho certeza que todos os cristãos que vieram aqui falar, sabem que algumas igrejas no Brasil foram construídas exclusivamente para negros, porque a própria Igreja Católica impedia que negros e brancos rezassem dentro da mesma igreja. E é por isso que algumas igrejas são as igrejas dos pretos. Temos aqui no centro de São Paulo, temos na Catedral na Penha, temos na Bahia, em várias cidades, praticamente todas as cidades desse país, assim como em Curitiba, temos as igrejas dos pretos, muitas vezes, inclusive, construídas de costas para as principais igrejas de brancos da cidade, porque os negros deveriam rezar bem longe dos brancos. Bom, em frente a esta igreja, e por conta da história dessa igreja, foi organizada também, como em vários lugares desse país, como aqui em São Paulo, uma manifestação pela morte do jovem Muniz. Durante essa manifestação, houveram algumas rusgas, entre algumas pessoas que estavam dentro da igreja e esses manifestantes que estavam fora da igreja. Estas pessoas adentraram esta igreja, justamente para dizer que, mais uma vez, uma igreja que tinha sido construída para os negros estava virando as costas para um ato que suplicava pela vida de um jovem negro. E, presidenta Ruth, colegas, eu fui criada dentro da igreja. Minha mãe era ministra da palavra na Igreja Católica. Batizou os filhos, serviu a fé cristã, e a primeira coisa que eu aprendi na igreja foi amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Nenhuma igreja deveria se calar para a morte de um jovem negro que morre espancado por 40 minutos. Nenhuma igreja deveria fechar as portas para negros e negras que estão ali protestando pela morte desse jovem negro. Sim, houve ali uma crise, os manifestantes entraram na igreja, o padre não foi retirado do altar, Ruth. Inclusive, os manifestantes que estavam dentro da igreja sentaram nos bancos da igreja, conversaram com o padre, e depois de um período ali, o próprio padre entendeu que era legítimo que eles fizessem as falas dentro da igreja, e assim foi feito. Então, se houve ali uma crise, a própria igreja e o próprio padre que estava ali dentro resolveu aquela crise e ouviu aqueles também cristãos que estavam dentro da igreja protestando pela vida de um jovem negro que tinha sido assassinado por este Estado que estamos aqui. Mas o que eu quero dizer com isso, ontem eu vi muitos cristãos parlamentares, amigos meus aqui, indignados com o que teria sido essa invasão, inclusive citando o fato de ter um vereador dentro dessa igreja. Mas, infelizmente, Ruth, mesmo depois da morte do Moise,
eu vi 3 parlamentares dessa casa vir aqui lamentar pela vida desse jovem, incluindo eu, 3 parlamentares. Também vi apenas, se eu não me engano, um parlamentar vir aqui lamentar pelos episódios antissemitas que aconteceram nessa semana, nessa cidade. Vi pouquíssimas pessoas, aliás, ninguém até agora veio aqui se manifestar sobre pessoas que estavam manifestando também a sua fé na Bahia, fazendo oferendas a Iemanjá, e foram recebidos a tiros pela vizinhança. Eu não vi nenhum parlamentar se manifestar contra isso nesse pleno. Também, hoje, venho aqui me manifestar sobre uma estudante em Mogi das Cruzes, transexual, que foi agredida dentro da sala de aula por seus colegas, por transfobia. E por isso também lamento aqui. O que eu vim dizer hoje é que a nossa fé cristã precisa ser respeitada, e nós respeitamos a fé cristã. Mas a fé cristã também tem como premissa o respeito à vida, o direito iguais a todos nós. E isso, infelizmente, muitas vezes eu não vejo muitos dos parlamentares cristãos vir aqui defender. E é por isso que eu me entristeço e fiz questão de vir aqui falar, porque eu acho que a gente tem que sim lutar pela vida, e que a gente tem sim lutar pela fé, que a gente tem, mas que a gente não pode usar essa fé para atacar outras pessoas, ou para agir com violência, ou para agir com uma cultura de violência e opressão. Ontem, aqui no plenário, eu inclusive ouvi que pessoas de esquerdas não podiam ser cristãs. Ontem, aqui, eu ouvi que pessoas de esquerdas não poderiam ser cristãs. Eu fui criada dentro da Igreja Católica. A história de Jesus que eu conheço é a história de um Jesus que sempre esteve ao lado dos pobres. Sempre esteve ao lado dos mais necessitados. Eu tenho certeza que Jesus Cristo, se estivesse na terra, teria ido ao ato pela vida do Moisés. Eu tenho certeza. Foi nessa fé cristã que eu fui criada. Jesus Cristo brigava, lutava, e quando teve que entrar no templo para expulsar cristãos de lá, entrou pela vida do seu povo. E é por isso que eu venho fazer um apelo aos meus colegas cristãos como eu, que respeitem a história de Jesus Cristo e que respeitem a dor do povo negro também. Obrigada, presidente. Obrigada, vereadora Elaine.